Boa noite, nossos ouvintes e demais interessados nos estudos do Espiritismo, através do nosso programa Encontro com a Doutrina Espírita, conversando sobre Espiritismo para reflexão e tirar as dúvidas das pessoas que ignoram o Espiritismo e que confundem o Espiritismo com outras práticas que o Espiritismo nada tem a ver. E hoje, que é o dia 12 de março de 2022, voltando com esta nova edição, nós aqui consultamos o nosso e-mail e encontramos a pergunta que é quase sempre de uma jovem que manda as perguntas. Ela é da igreja protestante, mas diz que tem um certo interesse pelos ensinamentos do Espiritismo, que assistiu reuniões em casas espíritas e foi muito beneficiada também com os passes magnéticos que tomou na casa espírita, inclusive lá na instituição U Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E então ela pergunta por que o Espiritismo evoca as almas dos mortos, se a Bíblia proíbe a evocação dos mortos. Essa pergunta da nossa irmã é uma pergunta que sempre é feita aos espíritas pelas pessoas que não conhecem ainda bem o Espiritismo, porque não estudam o Espiritismo com profundidade, e também não conhecem a Bíblia. E o esclarecimento é que não foi Moisés, aliás, não foi Deus que proibiu a manifestação dos mortos, quer dizer, a evocação das almas dos mortos. Essa proibição foi através de um decreto de Moisés naquela época, para corrigir abusos que se fazia os hebreus primitivos em contato com os antigos egípcios, e aprendeu essa prática lá de evocar os mortos por interesses pessoais, além de divertimentos, evocar os mortos, também por curiosidade, e acima de tudo por passatempo, e acima de mais tudo ainda por interesses financeiros pessoais, para desfrutar dos interesses pessoais. Havia um verdadeiro abuso nesse sentido, e Moisés, então, como chefe dos hebreus, o profeta, ele então baixou um decreto naquela época, está no Gênesis, o primeiro livro dele, baixou um decreto proibindo sob pena de morte todo aquele que evocassem as almas dos mortos. Por quê? Porque havia abusos. E o decreto de Moisés, a lei de Moisés, foi para corrigir erros, corrigir abusos. O Espiritismo também não aprova a evocação dos mortos com esse sentido. Não aprova a evocação dos mortos para atender à curiosidade nem do médium que evoca, nem de outras criaturas. O Espiritismo também não aprova evocar os mortos por interesses pessoais, ler mão, passar cartas e até falar em nome dos espíritos ou em nome do Espiritismo, dizendo a casa que é a casa espírita. O Espiritismo nada tem a ver com essas práticas e condena também, não é? O Espiritismo também não aprova fazer reuniões mediúnicas, nem isso,
por curiosidade, nem por passatempo, nem por diversão, e muito menos para tirar proveito pessoal, como havia naquela época comércio com a mediunidade, negociata com a mediunidade, evocando, de respeitando as almas dos mortos, Moisés baixou o decreto. O Espiritismo hoje proíbe também. Não é? Então não vamos condenar o Espiritismo por uma prática que ele também condena. O Espiritismo. Mas Moisés, que era médium, bom médium, e tinha conhecimento que naquela época havia médiuns equilibrados, médiuns desinteressados, que não tinham interesses pessoais, médios, bons médios, vamos dizer, na classificação espírita, havia bons médios e médios bons. Bons médios quer dizer médios virtuosos, médios que usavam a mediunidade para aliviar os sofrimentos das pessoas, médios pelos quais os espíritos se comunicavam para confortar as provas e as expiações das criaturas, e como a exemplo de um Chico Xavier, do presente moderno, de um Divaldo Pereira Franco e de outros médiuns espíritas, não é? Aí havia também naquela época de Moisés. Aí Moisés também tinha conhecimento, porque ele também era médium, ele também tinha conhecimento de que havia médios, bons médios, no tipo de Chico Xavier, lá, e que ele tinha conhecimento que os profetas eram também médiuns, porque nenhum profeta profetiza dele, é o que diz a Bíblia. Todos os profetas profetizam influenciados pelos espíritos, e Moisés era um dele. E conta-nos também no Gênesis um caso de Eldá e Medá, é o que conta o Gênesis lá, que eram dois médiuns daquela época, grandes médiuns, não eram médios interesseiros, médios profissionais, médio que faz da mediunidade ganhar dinheiro, não era? E então esses médios vieram contar a Moisés que esses médios estavam consultando os mortos. Aí Moisés então respondeu, Oxalá, deixai, e Oxalá que todos os israelitas fossem profetas. Por quê? Porque profeta é sinônimo de mediunidade. Nem todo médium faz profecia, mas todo profeta é médium. Porque não profetiza de si, ele profetiza dos espíritos superiores, dos espíritos elevados, que passam revelações para ele, para que eles passem essas revelações para a humanidade. Então, Moisés, segundo nos diz lá a Bíblia, Moisés, baseado nesses dois médios, Eldá e Medá, e tinha outros semelhantes a ele, determinou que se fundasse escolas mediúnicas, fundassem lá em Israel escola para preparação dos profetas que eram médios, chama-se a mediunidade. E o próprio Moisés, como dissemos, ele era médium, porque os 10 mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, veio do mundo espiritual através da mediunidade de Moisés, que ele era médium, recebeu e passou para as tábuas. E há muitos exemplos de fenômeno mediúnico, inclusive de materialização dos guias espirituais dos hebreus, através de que, não só através de Moisés, mas também através de 70 sábios, profetas, médios que assessoravam Moisés. Está lá na Bíblia, no Gênesis, no capítulo 23, se não me falha a memória, não é? Está lá para ser consultado. E então, ainda dentro desse mesmo tema, para responder a pergunta da nossa irmã, é impossível baixar decreto ou lei para os espíritos não se comunicarem. Porque os espíritos são uma das grandes forças da natureza. É o que o espiritismo nos ensina, a ciência espírita
ensina que os espíritos são uma das maiores forças da natureza. A mediunidade, toda criatura humana é médium. Médium de inspiração, que recebe os guias espirituais, pensamento dos seus protetores, dos seus anjos da guarda, por isso é médium. A humanidade toda é médium. E é uma das forças também da humanidade, é a mediunidade. E se baixasse um decreto para proibir que os médiuns recebessem os espíritos, de qualquer forma, esse decreto cairia logo, porque os espíritos formam uma população invisível. Estão ao lado das pessoas que têm mediunidade. De maneira que, se proibir, os médiuns vão ver espírito, não vai proibir que eles vejam. Vê espírito, escuta as vozes dos mortos, não é? E os espíritos são livres. Qual é a lei que proíbe os espíritos, as almas dos mortos, se eles estão ao nosso lado? Em todo local, em toda ocasião, existem espíritos, porque a população invisível, ela se confunde com a população visível, que é a humanidade. Existem duas humanidades, uma invisível das almas dos mortos que partiram daqui para lá, e a outra humanidade é a de quase 8 bilhões de criaturas humanas que estão aqui na Terra. E todas são médiums. Como é que se pode proibir? Não há proibição para isso. E se Moisés, naquela época, proibiu a evocação dos mortos, é porque existia. Ele não era louco. Ele não era alucinado, o próprio Moisés, para baixar um decreto proibindo o que não existia. Se ele proibiu, é que a manifestação das almas, dos espíritos, existia naquela época e muito antes de Moisés. Porque manifestação de espírito vem do começo da humanidade. Médiuns, mediunidade e fenômenos vêm desde o começo da raça humana. Está aí o que o Espiritismo nos ensina como resposta à pergunta da nossa companheira, que pertence à Igreja Protestante, à Igreja de Crente, mas que tem simpatia pelo Espiritismo. E então nós aproveitamos um pequeno texto aqui que tiramos de uma obra de Allan Kardec, que ele diz: e se diz aos homens, não é? E se diz aos homens. O que é que diz os homens? Não é a Bíblia que diz, não. São os maus intérpretes da Bíblia, não é? São eles que dizem: não chameis os espíritos, eles são diabos. Olha aí, não chameis, não evoqueis, não convideis os espíritos, porque eles são diabos. Ora, os espíritos são gentes. Os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra e que nos precederam na viagem do além-túmulo. Estão lá o nosso Pai, o Pai dos inimigos das manifestações, a mãe, as avós, os parentes, os amigos, são espíritos, são gentes. Como é que são diabos? Não é? E mesmo porque diz a Bíblia que Jesus no Monte Tabor fez uma sessão de mediunidade. Está aqui. Olha aí Jesus. Para conhecimento de todos. Está na Bíblia. Jesus no Monte Tabor, sem evocar, mas apareceram a ele os 2 profetas, mortos há quase 2000 anos. Moisés e Elias, porque Moisés foi médium também. E Elias também era médium. Tá? Eles aqui no Monte Tabor, conversando com Jesus na frente dos apóstolos. Está aqui e está na Bíblia. Aí diz Kardec: os espíritos não são diabos, são gente, são pessoas que viveram aqui na Terra. Ora, querer proibir, é uma providência inútil, porquanto, mesmo que se proíba os homens de chamar, convidar os espíritos, não se impedirá que os espíritos venham se comunicar, aparecerem as pessoas, nas igrejas de crente, na igreja católica, na casa do materialista, na casa do ateu. Os espíritos estão presentes, estão aparecendo. E em toda família tem médiuns. A mediunidade é uma força da natureza. Alguém vê os espíritos. E termina Kardec: não se impedirá que os espíritos venham aos homens tirar a lâmpada da verdade, não é, de debaixo do alqueire.
é uma afirmativa em uma das obras de Allan Kardec, que é o cientista do Espiritismo. E de modo que nós encerramos o nosso programa hoje, encontro com o Espiritismo e muita paz para todos. Voltaremos.